Vamos então fazer silêncio interior e levar o nosso pensamento até Jesus, nosso modelo, nosso guia, nosso amigo incondicional de todas as horas, e dizer-lhe que estamos muito gratos pela existência que temos, pelas oportunidades que Ele nos concede de na Terra podermos prosseguir nossa caminhada, a nossa evolução, que as dificuldades que encontramos são estímulos para a nossa modificação, que as alegrias que Ele nos dá também o são, naturalmente. Agradecer-lhe estarmos aqui hoje, todos juntos, para nos debruçarmos sobre a Sua Palavra, sobre o Seu ensinamento, que Ele possa ser útil para todos nós, que nós possamos compreender a mensagem desta noite, pô-la em prática nas nossas vidas. Pedir-lhe que os trabalhos que estamos a iniciar esta noite decorram com normalidade, com elevação, que os benfeitores espirituais desta casa, todos os que trabalham no mundo espiritual, nos intuam, nos protejam, para que tudo decorra normalmente, que todos possamos sair daqui beneficiados e revigorados para prosseguir a nossa vida. Que assim seja. Página 31. Goodbye.
que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoarmos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desencarne, que assim seja. Os bons espíritas. Bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, o espiritismo leva aos resultados acima expostos que caracterizam o verdadeiro espírita como o cristão verdadeiro, pois que o mesmo é que o outro. O espiritismo não institui nenhuma nova moral, apenas facilita aos homens a inteligência e a prática da do Cristo, facultando fé inabalável e esclarecida aos que duvidam ou vacilam. Muitos, entretanto, dos que acreditam nos fatos das manifestações, não lhes apreendem as consequências nem o alcance moral, ou, se os apreendem, não os aplicam a si mesmos. A que atribuir isso? A alguma falta de clareza da doutrina? Não, pois que ela não contém alegorias nem figuras que possam dar lugar a falsas interpretações. A clareza é da sua essência mesma e é de onde lhe vem toda a força, porque a faz ir direito à inteligência. Nada tem de misteriosa e os seus iniciados não se acham de posse de qualquer segredo, oculto ou vulgo. Será então necessária, para compreendê-la, uma inteligência fora do comum? Não, tanto que há homens de notória capacidade que não a compreendem, ao passo que inteligências vulgares, moços mesmo, apenas saídos da adolescência, lhes apreendem com admirável precisão os mais delicados matizes. Provém isso de que a parte, por assim dizer, material da ciência somente requer olhos que observem, enquanto a parte essencial exige um certo grau de sensibilidade a que se pode chamar maturidade do senso moral, maturidade que depende da idade e do grau de instrução, porque é peculiar ao desenvolvimento, em sentido especial, do espírito encarnado. Nalguns, ainda muito tenazes são os laços da matéria para permitirem que o espírito se desprenda das coisas da terra. A névoa que os envolve tira-lhes a visão do infinito, de onde resulta não romperem facilmente com os seus pendores, nem com os seus hábitos, não percebendo haja qualquer coisa melhor do que aquilo de que são dotados. Têm a crença nos espíritos como um simples fato, mas que nada ou bem pouco lhes modifica as tendências instintivas. Numa palavra, não divisam mais do que um raio de luz, insuficiente a guiá-los e lhes facultar uma vigorosa aspiração capaz de lhes sobrepor as inclinações. Atém-se mais aos fenómenos do que à moral, que se lhes afigura sadiça e monótona. Pedem aos espíritos que incessantemente os iniciem em novos mistérios, sem procurar saber se já se tornaram dignos de penetrar os arcanos do Criador. Esses são os espíritas imperfeitos, alguns dos quais ficam a meio caminho ou se afastam dos seus irmãos em crença, porque recuam ante a obrigação de se reformarem, ou então guardam as suas simpatias para os que lhes compartilham das fraquezas ou das prevenções. Contudo, a aceitação do princípio da doutrina é um primeiro passo que lhes tornará mais fácil o segundo noutra existência.
Aquele que pode ser, com razão, qualificado de espírita verdadeiro e sincero, se acha em grau superior de adiantamento moral. O espírito que nele domina, de modo mais completo a matéria, dá-lhe uma percepção mais clara do futuro. Os princípios da doutrina lhe fazem vibrar fibras que nos outros se conservam inertes. Em suma, é tocado no coração, pelo que inabalável se lhe torna a fé. É qual músico que alguns acordes bastam para comover, ao passo que o outro apenas ouve sons. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as suas inclinações más. Enquanto se contenta com o seu horizonte limitado, outro, que apreenda alguma coisa de melhor, se esforça por desligar-se dele e sempre o consegue, se tem firme a vontade. É uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Ora, não vou ser eu que vou fazer o esclarecimento desta noite, vou só apresentar o orador a quem agradecemos, em primeiro lugar, por ter anuído ao nosso convite. É um companheiro muito querido desta casa, o nosso irmão Santos, que vem da Associação Espírita Maria de Nazaré de Águeda, que comemora este ano o seu 18º aniversário, já está nas lides espíritas há mais de 30 anos, já foi sócio desta nossa associação, portanto é com muito agrado que eu o convido a vir então fazer o esclarecimento desta noite e agradecer-lhe mais uma vez a sua presença. Certamente que vamos todos beneficiar com a palavra que ele nos vai trazer, com os esclarecimentos que nos vai proporcionar. Portanto, não me vou alongar mais. Vou-lhe passar a palavra. Que a paz esteja conosco, o nosso abraço para todos. E, antes de tudo, gostava de dizer que é uma grande responsabilidade estar nesta casa, procurando dizer alguma coisa do pouco que conseguimos perceber ou conhecer da doutrina dos Espíritos e do Evangelho. Gostaríamos de dizer que não vamos trazer nada de novo, porque não há nada de novo para trazer, mas talvez temas que, por outras palavras, nos possam tocar, ou alertar, ou avivar até os nossos conhecimentos já adquiridos. O tema de hoje é silêncio e reflexão. Nós iríamos iniciar dizendo que o silêncio é a ausência do ruído e a reflexão, ou refletir, é a ponderação, o ponderar, o reconsiderar. E, essencialmente, aqui estamos a visualizar as nossas atitudes, os nossos pensamentos, as nossas palavras, os nossos atos, enfim, como é habitual. Então, nós percebemos que quase todos nós, sem exceção, e em particular os aprendizes do Evangelho, que assim nos consideramos, pelo menos nós, que estamos na Casa Espírita, têm no silêncio e na reflexão duas ferramentas indispensáveis, essenciais, ou até poderíamos quase dizer imprescindíveis, àquilo que de mais importante existe em nós, que é a reforma íntima da criatura. Isto tal como nos preconiza a doutrina dos Espíritos. Cada vez mais nós temos que entender que quando guardamos silêncio, o silêncio também nos guarda. O silêncio é sempre uma oportunidade para, de facto, nos abrirmos ao alto. Um espírito de que nós gostamos muito, o espírito irmão José, afirma que não havendo nada de útil para ser esclarecido ou oferecido numa mera conversa, o silêncio será sempre a melhor opção.
E se nós formos ver aqueles ditados antigos, populares, nós vamos reparar numa coisa muito curiosa. O que fica por dizer é sempre o melhor, diz o povo. Então, às vezes, é nesse silêncio que nós nos reservamos para fazer uma análise do conteúdo daquilo que é a conversa que se está a entabular ou aquilo que nos querem oferecer em conversação. Mas este espírito continua e faz-nos uma advertência muito interessante, que diz que não ocorre um único dia da nossa existência sem que se torne necessário, de facto, refletir, considerar opiniões, as nossas atitudes e as dos próprios companheiros com quem conversamos ou que, eventualmente, se encontraram connosco. Então, podemos, à partida, retirar uma conclusão que achamos muito interessante. Será, no mínimo, nefasto ou até infeliz o hábito de todo aquele que se encerra sobre os seus pontos de vista, aquele que recusa rever as suas posições, aquele que na realidade não é flexível e que adota uma postura, digamos que, inabalável. Há eu diria, quase que uma fábula, mas ela tem tanto de extraordinário e de conhecimento que nos oferece. Ela é de Esopo, mas depois vem-nos, volta a ser narrada e tem muito interesse, que é o castanheiro e o caniço. O castanheiro sempre firme, o castanheiro robusto, ria do caniço porque o caniço o abanava. Mas o que é certo é que um dia, numa trovoada, uma tempestade muito intensa, um raio partiu o castanheiro, os ventos dobraram e acabaram com os seus galhos no chão. E ele gemia, isto era no tempo em que as árvores falavam, e o caniço, apesar de ter dobrado extremamente, manteve-se ereto. Então o castanheiro dizia, então, mas tu estás assim? Ele disse, sabes, amigo, é a flexibilidade. Então, às vezes, nós precisamos ser flexíveis nas nossas atitudes, tentar ponderar se na realidade o outro não tem algo para nos ensinar. Porque aqueles que vamos por aqui andando há alguns anos no tempo, vamos vendo que até as crianças trazem ensinos, às vezes extraordinários e importantes para todos nós. Então precisamos muito mais de coragem para voltar atrás, para admitir os nossos erros, do que porventura continuar a defender as nossas posições. Defender as nossas posições já é taxativo, é normal, nós somos assim. Agora, a coragem é necessária para sair daí, dessa atitude ferranha determinada, para analisarmos os nossos equívocos, os nossos erros, as nossas dificuldades e deficiências. A opinião que alguém defende realmente dessa forma férrea e que nunca modifica é uma convicção que pode não ser sincera. Temos que entender isso. Até porque podíamos dizer que a verdade é algo que não está ao nosso alcance. Cada um tem um pedacinho de verdade. A verdade, só Deus tem a verdade. Mas nós podemos, na realidade, ter um pedacinho de verdade. Mas é o pedacinho nosso e o pedacinho do outro não conta. Temos que entender que sim, que conta. Então, é muito bom que nós possamos, de facto, fazer uma análise. Porque, para além de uma mera teimosia, pode, na realidade, existir aqui algo de muito terrível para todos nós espíritas e para todos em geral, que é o orgulho que não se quer deixar vergar. Então, há verdades incontornáveis, essas sim, que vêm sempre referendadas por as questões do bom senso, da análise, da razão também, e por isso nós podíamos dizer que essas temos-las sempre à nossa vista. É incontestável que um artista, porventura, seja ele um guitarrista, um violonista, quem quer que seja, um pintor e por aí fora, nunca pode deixar de dispensar os seus exercícios, diríamos, diários, os seus exercícios durante muitas horas, até durante o dia, os seus ensaios e tudo isso. Os atletas têm que fazer todos os dias as suas corridas, o pegar nos seus pesos, etc., etc., por aí fora, para fazerem um bom desempenho, isto nas várias artes que eles possam efetivamente disputar. Outro caso, talvez mais gritante ainda, o caso dos cirurgiões, não podem deixar de fazer as cirurgias. Para quê? Para manterem a agilidade, para manterem a destreza manual, a agudeza visual e ainda podíamos dizer também uma permanente atualização das questões teóricas.
Nós já não somos, ou não estamos no tempo em que se tirava um curso e ele era estático, ia até ao fim dos nossos dias. Hoje não. A evolução faz-se a uma velocidade tão grande, tão grande, tão grande, que é necessária uma atualização permanente das criaturas. Esta é uma situação que se pode até rever na doutrina dos Espíritos, quando nós sabemos que é uma doutrina de evolução. O nosso conhecimento é sempre muito parco para aquilo que há para entender, perceber, assimilar, guardar, criar bases, maturidade e por aí fora, sempre através dos exercícios constantes da nossa atividade, seja ela qual for. Assim nós podemos também entender as questões do lavrador, do engenheiro, do eletricista e todos por aí fora, que quando chegam ao fim de cada uma das suas atividades, têm que, na realidade, pelo menos fazer para si mesmo uma longa reflexão que requer silêncio para fazer ou saber os porquês das dificuldades ocorridas ou até mesmo dos acertos que conquistaram. Aquilo que nós podemos, evidentemente, perceber é que, então, para o espírita ou para todos nós, não é diferente. Isso não é diferente para os trabalhadores, não é diferente para os utentes da casa espírita, daqueles que procuram efetivamente encontrar no Evangelho algo que possam usufruir, no sentido do bem-estar, da tranquilidade, da consciência mais equilibrada, da mudança que nós todos precisamos de fazer nesta evolução planetária, pode-se dizer, que nos está a ser constante, ou melhor, constantemente impelida a lidar. Assim sendo, o que é que nós precisamos fazer também? Nós, em cada dia, silenciarmos, refletirmos, fazermos uma abordagem de como foi o nosso dia. Há pouco falava-se aqui, logo no início da prece, numa situação extremamente interessante. O Paulo agradecia a Deus Pai, a Jesus, pelo dia, pela oportunidade, pelo bem-estar que nos trouxe até aqui, a este bocadinho de serenidade, que assim podemos dizer, para depois continuarmos as nossas atividades, para depois continuarmos a nossa noite. O desprendimento ou não, ele é sempre um desprendimento, mas às vezes dando conta ou nem por isso. A questão que se coloca é que todos precisamos de refletir seriamente. O que é que eu escutei? O que é que o homem quis dizer com aquilo? O que é que eu posso daqui retirar para mim? Nesta casa, há muitos anos, nós aprendemos uma coisa extraordinária, que qualquer palestra que aqui seja feita, nós não somos palestrantes, somos os meros expositores, mas a verdade é que o que quer que seja aqui dito é representado por um grandioso cesto de frutos, onde temos aqui as mais variadas peças. A maçã, a pera, o abacate, o que quer que seja, é um cesto repleto de frutos. E que nós, no fim, às vezes, aí na assistência, dizemos assim, estava a falar para mim. Não. Tirou o fruto que lhe cabia. De forma que aqui o fruto é generalizado e nós vamos retirar aquele que certamente gostamos mais ou condiz com o nosso estado de espírito, com as nossas dificuldades, com aquilo que precisamos de acertar. Então isto que nós precisamos de dizer é que ninguém pode fortalecer-se intimamente sem os exercícios espirituais, sem se pôr em contacto com o divino. E isto não se pode fazer tréguas. Estou cansado, não vou ao centro espírita. Não, não pode existir cansaço. Temos que ter continuidade. Nós não nos cansamos para tomar um pequeno almoço, se tivermos meios disso. Não nos cansamos para nos alimentarmos, para nos vestirmos. Não nos cansamos para calçar os sapatos, para poder andar na rua. Então nós não nos podemos cansar daquilo que é muito mais fundamental, que é o chamado pão da vida, o pão espiritual. Assim sendo, Jesus deixa-nos um convite extraordinário e que é um convite para a prece. Recolhe-te ao teu templo e ora. Nós, se quisermos ponderar um pouco sobre estas palavras, nós vamos ver recolher engloba imediatamente a situação do silêncio e da reflexão. E não é porque nós estamos a dizer muitas palavras que Jesus vai atender-nos, que Deus nos vai atender, que um santo da nossa devoção nos vai atender. Não.
É porque, na realidade, nós sabemos estar, abrimos-nos ao divino. A nossa conexão de vibrações será tão espontânea que, de facto, a espiritualidade maior atenderá, por certo, a nossa boa vontade. Não é para as muitas lamúrias, os pedidos excessivos que nós vamos encontrar. Não, Deus nunca se esquece de nós. Deus é infinitamente justo, bom, misericordioso, está sempre disponível para tudo o que lhe pedimos, que nos seja útil, é evidente. Mas temos que ter essa abertura. Então, recolher quer dizer silêncio, reflexão. Quem estiver com vontade pode ir ao Livro dos Espíritos e reparar que no projeto do Conhece-te a si mesmo se requer silêncio, se requer análise, se requer como que um relatório diário. Santo Agostinho, nas questões 919 e 919A, ensina-nos como proceder. Isto, falando na generalidade, nós poderíamos dizer que todos somos médiuns. Mas quando alguém, na sua mediunidade, seja ela de qualquer dom, não importa qual, procura de facto evoluir, o que é que lhe é muito necessário? É indiscutível que é a necessidade de silenciar e de fazer uma larga e aturada reflexão que lhe permita efetivamente essa conexão com a espiritualidade. Sem isso, o médium, e só porque nós estamos numa plateia espírita e com muitos companheiros espíritas, é que nós trazemos esta mensagem, e nós, aqueles que ainda porventura, mas eu não sou médium, mas posso vir a ser, não quer dizer que não. E não importa se temos mais idade ou menos idade, tudo isso a seu tempo. Então, a questão que nós colocamos é sempre esta, uma aturada reflexão, para sabermos exatamente como é que eu posso mudar alguma coisa em mim se eu não conhecer quais são as minhas dificuldades. Como é que eu reparo o motor de um carro se eu não souber qual é a peça que está variada? Então é isso que se passa connosco. Nós precisamos de anotar qual é a nossa fragilidade, onde é que são os nossos erros, os nossos vícios, sejam os quais foram, até das palavras. Os hábitos que nós enraizamos. Nós não nos podemos esquecer que somos criaturas milenares, com um atavismo secularíssimo, onde o catolicismo exerceu uma pressão muito grande sobre nós. Estamos a começar a abrir os nossos horizontes para a doutrina dos Espíritos. Bem haja, que Jesus nos ilumine sempre. Então vamos em frente, vamos pegar nas ferramentas necessárias para poder progredir. Obviamente, para quem deseja preservar o objetivo espiritual, ou melhor, alcançar esse objetivo da mediunidade ou de um bom desempenho mediúnico, significa, sem tirar nem pôr o suor, a luta, e essencialmente contra os seus hábitos, não é contra os outros, porque nós, aos outros, temos que ter a capacidade de lhe dar a oportunidade de ele fazer, de o entender na sua hierarquia, na sua etapa, e, portanto, entendê-lo, saber que ele que vai ali. Mas nós teremos que, efetivamente, lutar contra as nossas insuficiências, as más tendências, as imperfeições e tudo isso que há muito vimos cultivando. E é nessa condição que nós podemos questionar a nossa consciência. Deus está na nossa consciência. Precisamos questionar a nossa consciência e ela vai responder-nos na intimidade. Não vai dizer aos outros, olha, eu sou este. Não. É totalmente tudo em sigilo. Somos nós que nos questionamos, somos nós que percebemos o que se passa connosco. Certa vez, eu não tenho nenhuma mediunidade de audiência, como é evidente, mas conversando com um benfeitor amigo, perguntei-lhe, meu irmão, quando é que eu efetivamente posso perceber se estou certo ou errado numa decisão de minha parte? Eu vou-vos contar uma coisa que é quase um segredo. E ele disse, olha, sabes, de manhã, quando tu te levantas e estás a atar os sapatos, coloca a questão a ti mesmo e vais ver que tens resposta. E é extraordinário. É que tenho mesmo. Não posso dizer-vos como é, mas faço uma daquelas questões muito simples, sim ou não, e tenho uma resposta. É exatamente a resposta que eu preciso para a minha atitude a tomar. Então aqui estamos nós. É justamente nessa oportunidade em que colocamos as questões à nossa própria consciência, ela se vai abrir e trazer-nos, de facto, aquilo que precisamos de entender. Aquilo que vamos agora dizer é um ponto sensível.
mas é um ponto sensível para todos. É que achamos que não é por ser sensível que deve ser posto de lado. Aliás, a doutrina dos Espíritos deve ser clara como a água, simples, de modo a que todos a possamos entender e, justamente, na sua clareza, trazer-nos algo que nos possa ajudar. Nós vamos imaginar-nos, por exemplo, a sentir um grande comprazimento no aplauso, no elogio, nas louvaminhas, nas perbendas. E isto, em todas as circunstâncias da vida, há pessoas que podem estar a passar por isto. Este facto tem que exigir de imediato, um exercício de reflexão. E diríamos mais, continuado até. Porquê? Porque quando uma situação deste tipo acontece, é uma situação recorrente. Nós já caímos aqui no passado. E se caímos aqui no passado, precisamos ter essa noção. Aqui está a minha casca de banana. Vou procurar não escorregar. Vou-me fortalecer. Vou-me animar de ultrapassar essa situação que no passado me levou à queda e que, na realidade, não é outra coisa senão o orgulho, a vaidade, o personalismo, a notoriedade que nós vamos às vezes em busca. E isto é algo que, de uma forma muito sutil, se ensaia nas criaturas e que nos visita como se fosse uma verdadeira tentação. O divino amigo Jesus de Nazaré aconselha orar e vigiar para não cairdes em tentação. Então, o orar e vigiar não é uma coisa que eu penso que, bem, eu já orei, já vigiei. Não, é uma constância. É algo que tem que residir em nós, de tal modo que nós, a pouco e pouco, possamos intrusar no nosso ser, no nosso modo de estar na vida, essa oração, essa vigilância, sem querermos, como é evidente, ter que ser ermitas ou ter que ser, absolutamente ligados às questões, digamos, da religiosidade, mas sim de um momento em que é preciso parar e refletir. O espírita não pode esquecer, essencialmente o espírita, do que o trabalho é na seara do mestre. Não é seu, não é de ninguém, não é de nenhum médium, não é de nenhum centro espírita, não é de nenhuma associação. É da causa. A causa é Jesus de Nazaré, é Evangelho. Eu até gostava de dizer uma coisa. Quando às vezes a atividade dos obsessores ataca, não ataca ninguém em particular, ataca aqueles que são representantes. O objetivo final do ataque de um coletivo de obsessores, do que quer que seja, é sempre e só a causa do Evangelho. Nós somos meros peões, portanto não temos que nos regozijar, bem haja se nós continuamos a ser firmes e determinados. Na expansão da doutrina, no tentar levar o Evangelho aos corações e às almas, no tentar demonstrar através das nossas atitudes, dos nossos exemplos, porque é preciso entender também, Jesus dava exemplo, depois falava. É isto que nós precisamos de entender. Então, o que é que Jesus nos requer de nós? Humildade, não aplauso. Nada pior para as criaturas que estão na doutrina espírita do que a louvação, o aplauso. Todos nós, os aprendizes, se nos destacamos numa das quaisquer capacidades, pequenina que ela seja, vamos ter sempre essa prova, esse teste a que vamos ser submetidos. Temos que ser muito cuidadosos. Eu vou lembrar a primeira vez que nesta casa, não foi nesta, foi na velha, fiz uma doutrinação, estou a falar em meu nome próprio, fiz uma doutrinação que correu muito bem. E acabei a doutrinação e eu estava ufano, eu estava eufórico, eu consegui. E tão repentinamente dei conta dessa, perdoem o que eu vou dizer, asneira, que eu disse, não, tu não fizeste nada. Tu, pura e simplesmente, és um instrumento de trabalho que estás aqui, reduz-te à tua insignificância. E eu reduzi. Graças a Deus. Porque se tivesse ficado ufano e contasse que iria ser o melhor doutrinador do mundo, eu se calhar continuava a ser só aquilo que naquele momento fui. E não mais coisa nenhuma. É isto que nós tentamos trazer aqui de uma forma mais ampla do que esta síntese pequenina. Então, estímulo, sim. Aplauso, nunca. Muitos têm perdido nesta situação. Os aplausos são para as revoltas do mundo, são efetivamente para as coisas que as pessoas têm quando vão fazer um teatro, uma peça, um cantor. Está bem, merece, com certeza que sim. Nós não temos que nos
igualar a ninguém. Somos um caso diferente. E eu gostaria de dizer-vos que Santo Agostinho, numa das suas mensagens, deixa algo de extraordinário, que é como que colocar aqui a cereja em cima do bolo. Prefiro os que me criticam porque me corrigem, aos que me elogiam porque me corrompem. Reparem esta extraordinária síntese que Santo Agostinho nos deixa num tema como o que hoje aqui vos trouxemos. Narram os escritos que todos os beneficiados de Jesus, sempre que olhavam para si radiantes de toda aquela extraordinária cura que foi feita, no caso dos cegos, dos paralíticos, dos coxos, dos leprosos, e quando se lembravam que era preciso agradecerem e tentavam encontrar Jesus, já ia muito longe ou até já tinha desaparecido. Então Jesus nunca esteve à espera do aplauso, nunca esteve à espera que ninguém lhe dissesse: "Oh, Senhor, foi tão bom, gostei tanto de estar consigo." Não, já estava longe. Nós trabalhamos com uma entidade que traz coletivos de pessoas nas mais diversas dificuldades. E é curioso que muitas das vezes, quando eles, incorporados no médium, dialogam connosco, nos dizem: "Nós gostávamos tanto de agradecer, mas ele já desapareceu." Vejam. Portanto, nós continuamos sempre a pensar de que esta atitude do silêncio e da reflexão é fundamental para que todos nós podemos partilhar desta situação. Então, orar muito. É necessário orar muito. Mas para pedir o quê? Para pedir a Jesus que nos auxilie a enxergar. A enxergar de um modo que Ele desejava que nós enxergássemos, com os olhos de ver. No silêncio, na reflexão, nós vamos ter a oportunidade de colocar os nossos pensamentos em ordem. E se considerarmos, percebemos porquê. Porque o pensamento é uma força. E é uma força determinante que tanto estabelece, como transforma, como edifica, como destrói, mas também pode reconstruir. Então nós estamos na fase de reconstruir, através dos nossos pensamentos, tudo aquilo que foram os nossos erros do passado, para encontrar um rumo diferente, uma atitude digna que nos transporte para a possibilidade de amanhã termos, pelo menos, alguns benefícios que não trouxemos agora connosco. Somos muitos aqueles que vamos negligenciando o aprendizado das responsabilidades. Responsabilidades essas que foram assumidas. Não é por acaso que nós estamos aqui todos hoje, é porque necessitamos de estar. Houve uma conjugação de esforços da espiritualidade para nos ter aqui e vamos estar aqui a escutar: mas porque é que havia de ser aquele tema? Não me perguntem, que eu não sei. Foi aquele que achámos que era interessante para trazer. Então, se nós podemos ter essa oportunidade, devemos perceber que os problemas que carregamos connosco, sejam eles de ordem material, sejam eles de ordem física, ou melhor, de algum sofrimento físico, seja o que quer que seja, não podem ser acumulados de lamúrias continuadas, de intermináveis gracejos sobre as coisas, até de anedotário, nada. Nós devemos ter a consciência de que, ao menos por alguns minutos no dia, e que sejam porventura estes em que aqui nos estamos, nos possamos silenciar, nos possamos colocar em meditação, em reflexão, e nesse momento podemos ter a certeza que nos estamos a abrir ao bem, e o bem orientar-nos-á e vai nos beneficiar em absoluto. Temos de levar em conta que quando o espírita, que tanto se habitua a falar no livre-arbítrio, porventura esquece-se de uma questão fundamental. É que o livre-arbítrio, quando alguém abusa dele, aquilo que acontece é que a punição é espontânea. E muitos de nós continuamos a não pensar que isto aconteça, mas acontece. É espontânea. Ela vem, fica próxima. Então precisamos de entender que o livre-arbítrio exige também responsabilidade. Não podemos pensar que basta comparecer no centro espírita e que, de facto, isso só chega. Não. Isso são atavismos que nós trazemos. Frequentar o centro espírita é muito importante, mas é muito importante levar os ensinos para depois ter a oportunidade também de, no passe, colher os frutos dessa aquisição de ensinos.
Não podemos ter a veleidade de pensar que os espíritos nos podem retirar da preguiça. Não. Essa situação só a nós pertence. Da perturbação em que vivemos, também não. É necessário, é imprescindível nós fazermos a nossa parte. Quem não tenha este conhecimento, pegue naquela frase curtinha, pequenina que Jesus nos deixa. Ajuda-te e o céu te ajudará. Então aí nós vamos verificar que de facto está plenamente concisa aqui esta questão. Tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é nobre, tudo o que é puro, tudo o que é santo, seja isso aquilo que nós podemos e devemos tentar coletar nas horas de cada dia, para nos nortear os nossos pensamentos, para nós podermos ter uma outra atitude. É importante dizer que muitas das vezes nós não percebemos o bem-estar que tudo isto nos traz, só quando passamos pelas circunstâncias. Quando assim não seja, o resto é sempre ruído que nós fazemos. E mesmo que estejamos calados, nós temos ruído. Eu vou-vos contar uma pequenina história passada numa taberna irlandesa. Um conjunto de amigos, poderíamos até chamar-lhe uma tertúlia de amigos, juntava-se numa taberna irlandesa para, enfim, conversarem um pouco e, como o tempo normalmente ali é sempre agreste, tomarem a sua cerveja, o seu uísque, cavaquear e só depois disso se iam deitar. Esse hábito era tão antigo que aquele grupo ali se reuniu mais uma vez. A certa altura entrou um senhor absolutamente estranho que se sentou num cantinho da taberna e a pouco e pouco eles entreolharam-se todos, conversaram qualquer coisa e um deles saiu, deu as boas noites ao taberneiro e foi-se embora. Sucessivamente foram saindo, o taberneiro começou a ficar um pouco incomodado com aquela situação tão inóspita e no último não o deixou ir embora sem perguntar: olha, desculpa, fulano, vocês estão a ir embora porquê? É tão cedo, não é hábito? Olha, nós vamos embora porque o silêncio daquele senhor que entrou faz muito barulho. Isto pode parecer absolutamente desajustado, mas a verdade é que nós já tivemos experiências de pessoas que, ao chegarem ao pé de nós, o barulho não era delas, elas estavam caladas a olhar para nós, mas os espíritos que faziam parte do seu agregado eram tão turbulentos e tão mausitos que, na realidade, o barulho era imenso. Então, nós às vezes precisamos de entender que essa reflexão tem que também servir para nos ajudar destas companhias menos próprias que nos incitam tantas vezes à discussão e à maldade até. Aquilo que nós vamos dizer para terminar é que o espírito Erasto, na Revista Espírita em 1861, manifestando-se como era seu hábito na Sociedade Espírita de Paris, pois ele era um guia de um dos médiuns, ele disse: eu julgo dever aconselhar-vos a examinar, a refletir perante vós o proveito que tirastes pessoalmente dos nossos trabalhos espíritas e que melhora moral disso resultou reciprocamente nos vossos meios, nas vossas famílias, nos vossos convívios, no vosso trabalho, naqueles que na realidade são os vossos afetos. Esta era a mensagem deste espírito. Então, relembramos que todas as criações divinas ocorrem em silêncio, em harmonia, em paz, como se refletissem. As estrelas cintilam, mas nós não ouvimos qualquer barulho. O sol nasce e põe-se igualmente, sem qualquer ruído. O mesmo acontece quando a noite cai. Para nos convidar, reparem bem, a um silêncio, a uma reconstrução de energias, a uma reflexão que nos irão, de facto, dar a oportunidade de expressar a nossa gratidão pelo dia transcorrido. Então, a nossa boa noite, desejando muita paz, muita harmonia para todos vós e para os vossos lares, agradecendo a Jesus de Nazaré ter-nos trazido uma vez mais a esta casa que consideramos nossa e poder partilhar convosco este nosso bocadinho de conversação. Bem-aja.
Enquanto aguardamos para prosseguir os trabalhos, vamos a mais um cântico. Página 19. Já oramos? Na página 4? Ainda não? Não? Então vamos orar na página 4, está bem? Vamos lembrar todos aqueles nossos irmãos e irmãs que sofrem. É o momento em que lhes dedicamos um pouco da nossa atenção, das nossas vibrações de paz, em que oramos por eles, em que pedimos a Jesus, a esse Mestre amado que nos governa e orienta, que nos alimente a nossa esperança, a nossa vontade, para que nunca deixemos de lembrar aqueles que sofrem. Ele veio por nós porque sofríamos e sofremos. Que sejamos nós solidários com aqueles que também sofrem à nossa volta, sem olharmos à posição social, à cor da pele, ao local, à religião. Somos todos, Senhor, irmãos, filhos do Pai Criador e necessitados dessa tua paz, dessa tua força. Neste momento, queremos solidarizar-nos com aqueles que, perto de nós, podem
sentir necessidades que o seu sofrimento e a sua dor às vezes não lhes permitem ter presentes. Por isso os lembramos, por isso te pedimos por eles. O que lhes podemos oferecer, além desta lembrança, Senhor, é aquilo que os bons amigos que envias ao nosso encontro podem recolher de nós, as nossas vibrações, a nossa paz. Leva, Senhor, que eles onde estiverem, tu sabendo que eles sofrem, que eles precisam, saberás multiplicar para que o seu sofrimento seja atenuado, seja minimizado, seja recebido conforme aquilo que é o merecimento de cada um. Leva, Senhor, leva. Aqui nos despedimos dos nossos telespectadores da TV Espírita que estiveram em contacto connosco. Desejamos que tenham tido uma boa audição e cá os esperamos na próxima sexta-feira, a partir das 20h30.